Nova aula de língua portuguesa e hoje nós vamos trabalhar regência verbal. Esse assunto ele é bem interessante porque, na verdade, ele é uma continuação de transitividade verbal, né? Lembrando aí, transitividade verbal é aquela questão lá de verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto, verbo transitivo direto e indireto ao mesmo tempo. Mas só que quando nós trabalhamos com regência verbal, é uma situação um pouco mais diferente. Porque veja bem, pessoal, uma coisa que você tem que ter sempre na sua cabeça: todos os verbos, todos os verbos, eles possuem uma regência. Aí você vai perguntar assim, mas peraí, eu não sei nem o que é regência e o senhor está falando que todos os verbos possuem uma regência. Não estou entendendo. Calma. Primeiramente, coloque isso na sua cabeça, que todos os verbos eles possuem uma regência, ok? E o que seria essa regência, né? Vamos lá, vamos começar a trabalhar já tentando trazer aí o que seria essa regência. Então veja só, o nosso assunto é regência verbal. Esse assunto, pessoal, cai demais, tá? Nós temos assim, como eu sempre falei para vocês que um dos assuntos que mais caem é a parte de morfologia, né? Mas quando nós falamos dessa parte de sintaxe, regência verbal é um assunto que cai demais. Então você tem que ter muita atenção com relação a esse assunto, ok? E observe que quando eu falei para vocês lá de transitividade verbal, que é o que? Regência verbal. Desculpa, quando a gente falou de transitividade verbal, a gente falou de verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto, praticamente não cai aquele assunto. O que vai cair mesmo é regência verbal. E para eu conseguir entender regência verbal, é necessário que eu tenha conhecimento de transitividade verbal. A mesma coisa é o próximo assunto que nós vamos trabalhar, que é crase, né? E praticamente com esse assunto crase, né, nós estamos aí praticamente encerrando o nosso assunto com relação à sintaxe, né? O que nós vamos ver daqui para frente, depois de crase, são assuntos aleatórios, que eles não estão nessa pegada de morfologia e sintaxe, que a gente já viu praticamente tudo, né? Então, a partir do momento que a gente trabalha transitividade verbal, praticamente isso não é cobrado em prova, mas se cair, você já sabe, ok? Agora, regência verbal tem a ver com transitividade verbal e crase também tem a ver com transitividade verbal. Então, esse assunto ele é importante justamente por isso. Então, vamos lá. Regência verbal, como eu acabei de falar para vocês, todos os verbos possuem uma regência, né? Todos os verbos eles possuem uma regência. E o que é regência verbal, pessoal? Professor? É simplesmente saber se o verbo vai necessitar ou não de uma preposição. Ou seja, alguns verbos, eles, quando você utiliza determinados verbos, eles não vão necessitar de preposição. Já outros verbos, eles necessitam obrigatoriamente de preposição. Então, quando nós falamos de regência verbal, é justamente eu saber que existem os chamados verbos transitivos diretos, né? Que no caso aqui é sem preposição. Já vimos isso. Se você já viu, não precisa anotar. E nós temos os verbos transitivos e indiretos, que são aqueles verbos que eles exigem preposição. Presta atenção, pessoal, é o verbo que exige a preposição. É o verbo que exige a preposição na regência verbal, ok? Então, ó, só desse assunto aqui que nós vimos no passado, que chama-se transitividade verbal, eu vou precisar desses dois conceitos sobre transitividade, transitivo direto e transitivo indireto, ok? Sem preposição e com preposição. E quem exige essa preposição ou não é o verbo. Beleza? Então, assim, ó, bem simples. Eu tenho aqui, ó, comprei um carro. Comprei um carro. Eu tenho aqui o verbo comprar. Eu comprei o quê?
né? Comprei o quê? Um carro. Pessoal, se você ficar assim, comprei o quê, tal, muitas vezes você faz a pergunta e você mesmo acaba se confundindo se esse verbo aqui está exigindo uma preposição ou não. Então, por isso que você tem que realmente conhecer a regência do verbo, ok? Você tem que realmente conhecer a regência do verbo. Por exemplo, toda vez que eu utilizar o verbo comprar, ele sempre vem com essa estrutura e sem preposição. Não tem preposição. Esse verbo aqui, ó, ele não exige preposição. Ele não pede preposição. Por isso que eu tenho aqui, ó, simplesmente um carro. Justamente por isso. Porque esse verbo aqui, ele não exige a preposição logo após a sua utilização. Ok? Então, aqui eu tenho um verbo transitivo direto. Para muita gente isso aqui é muito fácil, ok? Mas aqui nós estamos trabalhando com todo tipo de aluno, mesmo aqueles que já sabem muito, como aqueles que estão revendo esse assunto, que viu há muito tempo, ok? E se eu tenho aqui um verbo transitivo direto, esse aqui é o meu complemento. E esse complemento aqui é chamado de objeto direto, ok? Isso aqui é o meu complemento. Por quê? Por que eu estou colocando aqui complemento? Porque muitas vezes a banca ela não vai utilizar a expressão objeto direto. Às vezes ela não usa essa expressão objeto direto. Ela vai usar que expressão? Ah, o complemento do verbo. O complemento do verbo sem preposição. Ok? Então ficar atento a isso aí. Complemento do verbo sem preposição. Pessoal, é a mesma coisa. Se a banca falar complemento sem preposição ou se ela falar objeto direto, é a mesma coisa, ok? Tudo é o complemento do verbo, ok? E nesse caso aqui especificamente, eu vou ter um verbo transitivo direto, porque esse verbo aqui, ele não exige preposição. É ele que não exige. Tudo bem? E aí nós temos o próximo exemplo, também bem tranquilo. E eu tenho assim, ó, preciso de dinheiro. Nesse caso aqui eu tenho o meu verbo, ok? Eu tenho aqui o verbo precisar. E esse verbo aqui eu observo que ele, diferentemente do primeiro exemplo, ele exige preposição, né? Preciso de. Então observe que eu tenho que conhecer qual a regência de determinado verbo. Eu tenho que saber, ok? E nesse caso aqui, eu já tenho que memorizar que todas as vezes que eu utilizar o verbo precisar, ele vai exigir essa preposição. É o próprio verbo que está exigindo essa preposição. Nesse caso, portanto, o que eu tenho? Um verbo transitivo e indireto, ok? Por quê? Porque ele exige um complemento com preposição, ok? Então aqui eu tenho um complemento com preposição. Tranquilo, ok? E ele é chamado de objeto indireto, complemento com preposição, ok? E aí vai surgir a seguinte ideia, professor, eu tenho que saber a regência de todos os verbos de língua portuguesa, todos os verbos de língua portuguesa, é necessário que eu saiba? A gente vai encontrar aí mais de 20 mil verbos em língua portuguesa ou mais, né? Verbos em língua portuguesa. Eu tenho que conhecer a regência de todos, saber se tem preposição ou não. Veja bem, pessoal, para concurso público e até mesmo na escola, nós estudamos alguns verbos que eles são mais pertinentes, né? Lá na escola, quando você está estudando lá no ensino médio, o professor ele vai trazer uma série de verbos para você memorizar a regência de cada um deles. E, coincidentemente, em concurso público, são esses mesmos verbos que são cobrados nas provas. Por isso que a gente acaba estudando apenas alguns verbos, né? Que são os mesmos que você estuda na escola, são os mesmos praticamente
que a banca vai cobrar na sua prova. É claro que se ela quiser te derrubar, ela vai trazer um verbo bem diferentão para você ficar na dúvida em saber qual é a regência daquele verbo. Ok? Então nós temos aí uma grande quantidade, né, de verbos. É praticamente impossível memorizar todas as regências de todos os verbos. Por isso que as bancas elas trazem, né, alguns verbos que sempre se repetem e são os mesmos verbos que você estudou lá na escola, ok? E nós vamos começar com um bem tranquilo, né, só para a gente tentar perceber se realmente entendemos essa ideia de regência. Ok? Então vamos lá. Por exemplo, ó, o verbo obedecer. O verbo obedecer, ele é um verbo que, olha só, sempre exige preposição, ok? E qual é a preposição que ele sempre vai exigir? É a preposição a, ok? Então, todas as vezes, professor, que eu utilizar o verbo obedecer, eu tenho que utilizar essa preposição a? Sim, você vai ter que utilizar essa preposição a, ok? E ao mesmo tempo que nós vamos tratar aqui de regência verbal, já vamos ver um pouquinho de crase, ok? Então vamos lá. Eu tenho aqui, ó, obedeça, né, o verbo obedecer a seu pai. Olha só, pessoal, eu tenho aqui, ó, obedeça a seu pai. O que, por que as bancas gostam de colocar regência verbal? Porque muitas vezes, em muitos casos, as pessoas utilizam a regência de forma incorreta. E esse costume de utilizar de forma incorreta vai fazer com que no dia da prova você faça também de forma incorreta. Por exemplo, quem é que fala assim, obedeça a seu pai? Quem é que fala desse jeito, obedeça a seu pai, a seu pai? Ninguém fala desse jeito. O que as pessoas dizem? Obedeça a seu pai. Obedeça seu pai. Ou seja, geralmente as pessoas não utilizam essa preposição aqui. Ok? E a regra ela é bem clara. Você tem que usar a preposição a ao utilizar o verbo obedecer. Então, o correto é obedeça a seu pai. Então, a regência. Então, professor, como é que eu estudo regência verbal? Bom, você vai estudar memorizando mesmo. Verbo obedecer sempre exige preposição a. Verbo obedecer sempre exige preposição a. Você realmente tem que memorizar a regência desses verbos que eu vou passar aqui para vocês. Como eu falei, são os que mais caem em prova desde o dia da escola, quando você estudava lá no ensino médio. Ok? Então, obedecer sempre exige preposição a. Então vamos lá. Obedecemos. Olha só como é que é interessante esse daqui, ó. As regras. Como é que fica aí, professor? O senhor falou que o verbo obedecer, ele exige o quê? Ele exige preposição a. E eu percebo que a palavra regras é uma palavra feminina no plural. Uma palavra feminina no plural. Então eu tenho o a, que é sempre exigido pelo verbo obedecer, e eu tenho o as, que é o feminino plural de regras. Portanto, se eu tenho uma preposição e eu tenho um artigo feminino no plural, isso aqui vai me dar um as craseado. Ou seja, se eu percebo que tem aqui a crase, ele já está me dizendo que eu tenho um a preposição e um a de artigo definido feminino, ok? Professor, e se não tivesse, né, se não houvesse, na verdade, esse acento aqui, como é que ia ficar? Pessoal, se não houvesse, nós teríamos simplesmente somente o as artigo. Artigo definido no plural. Nós teríamos somente ele. Ia ficar faltando o quê? Ia ficar faltando a preposição. Porque somente com a crase é que eu vou conseguir perceber
a presença da preposição e a presença do artigo. Se eu não tenho a crase, isso quer dizer que a preposição ela sumiu. Ok? Professor, e se eu colocar assim, obedecemos a regras? A regras. Sem esse S aqui, também ficaria certo? Aí sim ficaria correto. Ok? Se você colocasse somente obedecemos, se você colocasse somente obedecemos a regras, ficaria correto. Ok? Ficaria correto, porque nesse caso aqui, você está utilizando a preposição que o verbo está exigindo. Professor, e o artigo aqui na frente? Ele não é obrigatório, ok? Então, o as, ele não precisa aparecer, ok? Se ele não aparece, eu não posso colocar crase aqui, ok? Fica incorreto. Então, observe que de uma mesma estrutura, principalmente essa que tem a preposição, e o artigo definido feminino, aqui é o que complica, porque ele pode perguntar várias coisas, ele pode colocar várias situações, ele pode colocar somente o a, ele pode colocar somente o as, ok? E ele pode trazer a nossa alternativa também, né? Que as duas ficam corretas, né? Tanto as, que esse aqui é o que tem a crase, porque nós encontramos tanto o artigo quanto a preposição, aqui está correto, como eu posso encontrar somente o a, porque o a é a preposição que ele está pedindo. Agora, se eu encontrar somente o as, somente o artigo, aí agora ficou errado, ok? Então, essa terceira forma aqui, ó, ela não pode existir, somente essas duas aqui em cima, ok? Então, observe que eu tenho um complicador com relação à utilização de preposição. E principalmente a preposição a. Por quê? Porque além desse conhecimento de saber qual é a regência do verbo obedecer, eu também vou ter que puxar um conhecimento que nós vamos ver lá na frente, mas que a gente viu que é bem fácil, que é a questão da crase. Muito cuidado com relação a isso, porque é justamente isso que a banca vai bater em você. Ok? Então, na próxima questão, no próximo exemplo, nós temos obedeceremos ao contrato. Então, observe que aqui ó, eu já tenho diferente. Eu tenho a minha preposição, ok? Eu tenho a minha preposição. E aqui, diferentemente do exemplo de cima, eu não tenho um artigo feminino. Eu tenho um artigo masculino. Então, os dois ficam conjugados, né? Eu tenho um artigo masculino, se referindo a contrato. E aí os dois vão ficar conjugados. Obedeceremos ao contrato. Estou utilizando a preposição de forma correta, porque é o verbo que está exigindo ele, e a palavra contrato está acompanhada do seu artigo, ok? Então, no caso aí, obedeceremos ao contrato. Eu estou utilizando a regência do verbo obedecer com a preposição a, ok? E a palavra contrato, por ser masculina, ela exige o artigo a. Tranquilo? Beleza. Pessoal, esse verbo obedecer, ele é o mais, eu utilizei ele por primeiro para justamente vocês perceberem como é a peculiaridade da regência verbal. É um assunto fácil, né? Se você ficar lá só memorizando, o verbo obedecer exige preposição a. Beleza, você memorizou a regra daquele verbo. Mas quando nós vamos utilizar, e principalmente quando cai uma palavra feminina, aí nós temos que puxar o conhecimento relacionado à crase para justamente nós não confundirmos a sua utilização. Ok? Então, muito cuidado. Agora para frente vocês vão perceber que vai ficar mais fácil, porque vocês já entenderam, espero eu que vocês já tenham entendido como funciona esse raciocínio da regência verbal. Ok? Então agora vai ficar mais fácil. Esse verbo obedecer, ele cai bastante. Porém, o verbo que mais cai em prova é o verbo assistir. Ok?
o verbo que mais cai em prova é o verbo assistir, ok? Nós poderíamos muito bem parar por aqui mesmo, ok? Só com o verbo assistir. Mas vamos trabalhar com vários outros verbos. Mas o verbo assistir, ele é o mais interessante de todos, que é o que mais cai em prova. Olha só, o verbo assistir, ele não tem somente um sentido. Vocês vão perceber que o verbo assistir, ele tem mais de um sentido, ok? Eu tenho o sentido que é mais utilizado por nós, ok? Que é o verbo assistir no sentido de ver alguma coisa, né? Olhar alguma coisa, observar alguma coisa. Então lembre-se, o verbo assistir no sentido de ver, olhar e observar, ele exige preposição a. Então, olha só como é que é interessante esse primeiro exemplo aqui, ó. Assistir ao jogo. Muita gente fala, vou assistir o jogo. Vou assistir o jogo, ok? Então observe que quando eu falo vou assistir, assistimos ao jogo, aí a pessoa, ixi Maria, como é que ele fala? Assistimos ao jogo. É assistimos o jogo, rapaz. Não, pessoal. Aqui você vai fazer, isso aí é conversa de bar. Conversa de bar você fala assistimos o jogo, de qualquer jeito. Você vai fazer uma prova para concurso público, você tem que saber. Ah, professor, é errado lá no bar, lá no meu bairro, falar o jogo? Não, isso aí é fala informal, né? Você pode utilizar da forma como você quiser, mas na hora da prova, na hora de uma linguagem mais formal, você vai ter que utilizar a preposição a sempre. O verbo assistir no sentido de ver, olhar e observar, ok? Novamente, nós temos um verbo transitivo e indireto, nesse sentido, e aqui eu tenho um objeto indireto, ok? E aí nós temos o próximo exemplo, né? O próximo exemplo é o verbo assistir. Novamente assistimos a novela. Observem que aqui, pessoal, eu não consigo, pelo som, perceber se isso aqui é ou não uma preposição, ok? Ou se é um artigo. Eu não consigo perceber só pelo som. Eu tenho que realmente analisar. Professor, mas desse caso aí não pode ser só a preposição sozinha? Eu posso subentender isso? Não. Nesse caso aqui você não tem como subentender. Nesse caso, a minha frase ela só vai ficar correta se eu utilizar a crase. Por quê, professor? Por que eu tenho que utilizar a crase? Veja bem, veja bem. Eu tenho o verbo assistir, que ele vai exigir a preposição a. Então, se eu utilizar somente o a aqui, eu não vou conseguir saber se esse a é do verbo assistir ou se esse a é da palavra novela. Então, por isso que eu tenho que marcar isso. Eu tenho que distinguir. Como não tem como distinguir, eu vou ter que colocar o meu a, preposição, mais o meu a, artigo. Ah, professor, por que é a, artigo? Por causa da palavra novela, querido. Então, o verbo assistir, ele pede a preposição a, e a palavra novela pede o artigo a. Se eu tenho dois as juntos, isso vai me levar à chamada e tão temida crase. Então aqui eu tenho um a craseado, ok? Porque eu tenho a preposição que é exigida pelo verbo e eu tenho o artigo exigido pela palavra novela, que é feminina. Isso vai me formar um a craseado. Muito tranquilo. Professor, o senhor falou que o verbo assistir, ele tem esse sentido, né? Sentido de ver, olhar e observar. Mas ele vai ter outro sentido? Desconheço. E é justamente por isso que as bancas gostam de cobrar esse assunto. Primeiramente, as pessoas, né, têm o costume de falar assistir o jogo, né, assistir a novela sem a crase, né? Então, o fato das pessoas utilizarem de forma incorreta na hora de falar, ela acaba levando isso para a prova. Porém, o verbo assistir, ele tem mais alguns outros sentidos. E ele tem esse sentido aqui, ó.
que é no sentido de ajudar, ok? O sentido de dar assistência. Professor, eu desconhecia esse sentido. Pois bem, agora você sabe que o verbo assistir, ele também pode ser utilizado no sentido de ajudar alguém. Você vai assistir alguém, no caso. Você vai assistir alguém. Assistir em que sentido? No sentido de ajudar. Eu vou dar assistência. Tá aqui, ó. Assistir, eu vou dar assistência. Ok? Por isso que o verbo assistir, ele também tem esse outro sentido. E com esse sentido de ajudar e dar assistência, ele não exige preposição. Não tem preposição quando o verbo assistir ele está sendo utilizado no sentido de ajudar e dar assistência, ok? Então, por exemplo, ó, sempre assistiu pessoas mais velhas. Olha só, sempre assistiu pessoas mais velhas. Observe que aqui eu estou o verbo assistir no sentido de ajudar, no sentido de dar assistência. Então, nesse caso, não tem preposição. Se não tem preposição, ó, não tem preposição. Portanto, aqui eu tenho um objeto direto, ok? E aqui eu tenho um verbo transitivo direto. Tranquilo, ok? Então, lembre-se, o verbo assistir, no sentido de ver, olhar e observar, exige preposição a. Verbo assistir, no sentido de ajudar no sentido de ajudar e dar assistência, não exige preposição, ok? Mais um exemplo. Professor, e como é que eu vou assistir? Muitas vezes ele fala assim, ó, sempre assistiu pessoas mais velhas. Muitas vezes ele fica só olhando, observando. Não, pessoal, quem vai decidir o sentido que vai ser atribuído vai ser a prova. Lá no dia da prova você vai ler o contexto, né? Você vai tentar perceber qual é o sentido que o texto vai trazer para você. Se é no sentido de ajudar ou no sentido de dar assistência. Ou se é no sentido de ver, de olhar e de observar. É isso que você vai ter que prestar atenção e lembrar da regra. Então, ó, a mãe assistia o filho no hospital. Se vier desse jeito aqui, ó, a mãe assistia. Aqui eu estou utilizando o verbo assistir. O filho no hospital. Aqui eu estou o filho no hospital. Aí a banca vai falar desse jeito para você. Neste caso, o verbo assistir está no sentido de ver, olhar e observar. Pessoal, se eu tenho aqui o verbo assistir e ele está sem a preposição, isso quer dizer que eu estou utilizando o verbo assistir no sentido de ajudar, no sentido de dar assistência. Não é no sentido de ver, olhar e observar. Agora, se viesse assim, a mãe assistia ao filho no hospital, aí sim, vai ter uma determinada situação em que a mãe está vendo, observando, olhando aquela criança, ok? No hospital. Mas, no caso aqui, se vier sem a preposição, é porque ela está indicando ajudar e dar assistência, ok? Então, já trabalhamos o verbo obedecer, que sempre exige a preposição a, e o verbo assistir, que possui dois sentidos. O sentido de ver, olhar e observar, exige preposição a, e o verbo assistir no sentido de ajudar e dar assistência não exige preposição, ok? Verbo chegar. Professor, é só aqueles dois sentidos? Não, pessoal, na verdade o verbo assistir ele tem mais um sentido, mas o terceiro sentido não é interessante para a gente, é somente esses dois, ok? Então vamos lá. Verbo chegar. Ele será um verbo intransitivo quando indicar a ação completa de ir a algum lugar. Ok? Então veja bem, eu tenho aqui o verbo chegar. Ele ainda não chegou. Beleza. Verbo chegar, ele será intransitivo. Chegou, chegou. Não precisa de complemento. Beleza? Então aqui, ó, ele será verbo intransitivo. Quando você realmente chegou em algum lugar. Acabou. Tranquilo. Você chegou cedo hoje, né? Nós temos aqui o verbo chegar. Pessoal, cedo hoje. Cedo hoje. Não é um complemento? Não, pessoal. Como a gente viu, cedo
é um advérbio de tempo. Hoje é um advérbio de tempo. Então, se eu tenho dois advérbios, né? Se eu tenho dois advérbios, advérbio não é complemento. Não é complemento. Complemento só é quando for transitivo direto ou transitivo indireto, ok? Então, o verbo chegar, ele geralmente tem essa característica de ter um sentido completo. Ele não exige complemento, ok? Agora, ele vai exigir preposição quando eu indicar um tempo determinado, ok? Ou seja, quando eu estiver me aproximando de algo, de algum lugar, ok? Ou de tempo, ok? Então vamos lá. O que as pessoas falam quando eu estou utilizando o verbo chegar? Ah, cheguei no aeroporto às 2 da manhã. Então observe que aqui eu estou especificando onde eu cheguei, ok? Eu não simplesmente cheguei. Eu quero trazer mais uma informação, ok? Eu quero trazer mais uma informação para tentar explicar em que lugar eu cheguei. Professor, mas aí não vai ser advérbio de lugar? Não. Nesse caso aqui, o próprio verbo chegar, ele tá pedindo um complemento, que é justamente a informação a mais que você vai trazer. Então, eu posso dizer simplesmente, pessoal, cheguei. Pronto. O verbo ele encerra todo o seu conceito aqui. Mas eu posso dizer, ó, eu cheguei onde? Ao aeroporto. Então, o que você tem que ficar atento aqui? Não é nem pelo sentido do verbo, mas pela preposição que você vai utilizar, que é a preposição a. Porque o que acontece na maioria das vezes? As pessoas vão querer utilizar a preposição em. Ah, cheguei no aeroporto. E nesse caso aqui, a preposição em, ela está incorreta. Ok? A preposição em, ela se torna incorreta. Porque no caso, o verbo chegar, quando ele necessita de um complemento, ele vai exigir a preposição a. Correto? Ninguém chegou à festa na hora marcada. Então aqui, ó, ninguém chegou onde? À festa, né? Então observe que eu não utilizei a preposição em. Ninguém chegou na festa. Na festa tá errado, porque na festa você está utilizando a preposição em. E a preposição em está incorreta, porque eu tenho que utilizar a preposição a. E novamente eu tenho aqui, ó, a mais a vai ser igual ao a craseado, por causa da palavra festa, que é feminina. Ok? Então, o verbo chegar, quando ele está especificando, ou quando o verbo necessitar de uma especificação, eu tenho a exigência da preposição a. Porém, se eu encontrar simplesmente vários advérbios ou locuções adverbiais após o verbo chegar, aí nesse caso esse verbo vai ser intransitivo, como foi dos dois exemplos anteriores. Ok? Acabou o verbo chegar, professor? Não, peraí, mais um. Veja bem. O verbo chegar, quando você quer indicar uma origem, você está vindo de algum lugar, ó, vindo de algum lugar. Observe que o verbo chegar ele exige essa outra preposição. É o verbo chegar quando você quer indicar uma origem, né? E aí você vai utilizar a preposição de. Cheguei de onde? Né? Quando eu utilizo a preposição de, neste caso do verbo chegar,
eu estou querendo indicar o quê? A origem. Né? Então, o verbo chegar, há situações em que ele tem um sentido completo, e ele será um verbo intransitivo. Há situações, quando pede especificação, ele vai trazer a preposição a, e quando ele indicar origem, ele vai trazer a preposição de. Pessoal, por que eu trouxe essa questão da origem? Porque é justamente a preposição de, neste caso, é que vai indicar essa origem. E muitas vezes já vi isso em muitas provas. A banca perguntar é a preposição de com o verbo chegar que está indicando origem. Às vezes a banca ela só pergunta isso. A questão da origem, que é a preposição de que está dando essa ideia de origem. E você vai marcar a questão como correta. Por quê? Porque, como nós estamos vendo aqui, o verbo chegar, quando ele está indicando origem, ele vai exigir a preposição de. Ok? Aí aqui eu tenho, ó, já chega. Agora aqui já não é mais de chegar, né? Aqui eu já estou utilizando o verbo chegar em chega. Já é o bastante, ok? Já estou utilizando o verbo chegar no sentido de que já é o bastante. Já chega de quê? Olha só, eu tenho a preposição de mais o pronome demonstrativo essa, ok? Que vai virar o dessa. Já chega dessa conversa. Portanto, novamente eu utilizo a preposição de, mas só que agora é diferente. Eu estou utilizando a preposição de para indicar que já é o bastante. Pessoal, é bem perceptível, né? A diferença de sentido que eu tenho do verbo chegar. Verbo chegar encerrando um assunto, que é verbo intransitivo, verbo chegar querendo especificar, verbo chegar indicando origem, o verbo chegar dizendo basta. Então, o que as bancas às vezes gostam de explorar é justamente o sentido que o verbo está sendo utilizado, ok? E que a gente tem que também conhecer esses sentidos, ok? Bom, verbo chegar, nós encerramos por aqui. E o próximo verbo é o verbo esquecer. Agora sim, pessoal. Verbo esquecer, muita gente utiliza esse verbo de uma forma bem interessante. Olha lá. O verbo esquecer, ele praticamente não exige preposição. Olha só, não exige preposição. Pô, professor, tranquilo. Por exemplo, esqueci. Esqueci o meu material, ó. Verbo esquecer. Eu vou cortar aqui, ó. Então, o verbo esquecer, ele não exige preposição. É justamente o que aconteceu aqui, ó. O verbo esquecer não exigiu preposição. Então, aqui é a sua forma correta. E aí, o que acontece? Porém, quando esse verbo esquecer ele é pronominal, olha só, quando o verbo esquecer ele é pronominal, pronominal como, professor? Ele vem acompanhado de um pronome. Neste caso, quando ele é pronominal, ele vai exigir a preposição. Como assim? Olha só, aqui eu tenho o verbo esquecer. E ele é um verbo pronominal, ó, porque ele está acompanhado de um pronome. Observe que aqui em cima ele não está acompanhado de pronome. Eu simplesmente coloco esqueci. Então, se eu esqueci, não tem pronome aqui. E aí ele é sem preposição, ou seja, ele é transitivo direto. E aqui eu tenho o objeto direto. Já aqui embaixo, não. Ele é um verbo transitivo indireto. Porque quando ele é pronominal, ele vai exigir a preposição de. Ah, professor, então só por causa desse pronome ele deixa de ser transitivo direto e passa a ser transitivo indireto? Isso. E aí ele vai exigir a preposição de. Muito cuidado com isso daqui, tá, pessoal? Só por causa desse pronome ele vai exigir a preposição de. Se ele não tiver esse pronome,
como é o exemplo aqui de cima, ele vai ser transitivo direto. Questãozinha, né? São situações assim que você percebe que a banca ela pode explorar isso daí. Se você não tiver esse conhecimento, são coisas tranquilas, fáceis, mas se você não tiver esse contato ou se você não memorizar a regra, né, você vai errar na prova com certeza, porque questões assim que a banca vai explorar e ela vai fazer com que você erre. Mais um verbo, verbo aspirar. Vamos lá. O verbo aspirar, ele tem dois sentidos. Um com preposição e o outro sem preposição. Veja bem, pessoal. O verbo aspirar, ó, ele, no sentido de respirar, né? Você está aspirando, respirando, você está absorvendo, né? Ali está respirando, ele não exige preposição. Então, verbo aspirar no sentido de respirar, absorver, não exige preposição. Ó. Aspirou todo o escritório. Ou seja, ela pegou lá o aspirador, né? Alguém pegou o aspirador e aspirou, ou seja, sugou, absorveu, né? A poeira, a sujeira de todo o escritório. Então observe que aqui o verbo aspirar ele está nesse sentido de absorver, de sugar, né? De respirar se você estiver respirando, né? De sorver, sorver, né? Então, nesse caso, o verbo aspirar ele não exige preposição. Então, aspirou todo o escritório. Porém, se você estiver utilizando o verbo aspirar no sentido de querer alguma coisa, desejar, né? Estou aspirando, né? Você está desejando, querendo alguma coisa, aí sim, o verbo vai exigir a preposição. Então lá, ó, aspirou ao cargo. Olha lá, ó, verbo aspirar no sentido de querer, de desejar o cargo. Então, nesse caso, ele vai exigir a preposição a. Tranquilo? Beleza, então o verbo aspirar no sentido de sorver, respirar, absorver, não exige preposição. Se eu utilizar o verbo aspirar no sentido de querer alguma coisa, de desejar alguma coisa, aí sim eu vou utilizar a preposição a. Pessoal, vai dar trabalho para vocês, mas você tem que realmente memorizar cada um desses sentidos e saber se usa ou não a preposição. Porque é isso que a banca vai cobrar, né? É isso que a banca vai cobrar, não tem jeito, né? Como falei para vocês, não basta só nós passarmos aqui o conteúdo, né? Você realmente tem que ter lá o trabalho de sentar e verbo aspirar no sentido de observar, verbo aspirar no sentido de querer e desejar, tem preposição. Verbo aspirar no sentido de sorver, respirar, absorver, não exige preposição. Né? Verbo assistir no sentido de ver, olhar e observar, exige preposição. Verbo assistir no sentido de ajudar, de dar assistência, não tem preposição. Verbo obedecer sempre exige preposição a. É assim que você tem que estudar, ok? Ir. Esse aqui é clássico, né? Esse aqui você que tem filho lá, o filho, vou lá no banheiro, mãe, vou lá no banheiro, né? Vou lá no quarto. Aí você, né, educadamente vai dizer, não, meu filho, não é vou no banheiro, é vou ao banheiro. Aqui tranquilo. A única coisa que você tem que tomar cuidado é justamente com essa questão da crase, né? Se não vier crase, ou se vier uma palavra no plural aqui na frente, aí você tem que tomar cuidado, porque eu tenho o a mais o a, vai formar a crase, ok? Mas, por exemplo, se tiver vou às feiras, então a palavrinha aqui fácil, vou às feiras, vou, separo, aqui já está errado, né? Porque aqui eu precisaria do a mais o as, que daria a crase. Aqui já está errado. Mas eu poderia ter a seguinte construção. Vou a feiras, ficaria correto. Ok? Vou a feiras, ficaria
correto nesse caso aqui, ok? E no caso aqui, por exemplo, eu tenho que utilizar a minha crase para ficar correto. Eu não posso utilizar somente o as, ok? Fica incorreto. Agora, o as craseado, correto, ou somente o a, também fica correto, porque é o verbo que sempre vai exigir. A palavra feiras, o artigo as, ele não é obrigatório, ok? Então, com relação ao verbo ir, todo mundo sabe que eu vou a algum lugar. O único cuidado que você tem que ter é se a banca cobrar com uma palavra feminina na frente, porque aí poderá haver uma crase. Professor, explica melhor essa questão da crase. Pessoal, na próxima aula a gente já vai ver crase, ok? E aí se prepara, tá? Verbo implicar. Esse verbo ele cai muito, principalmente em concurso, porque é um verbo que nós cotidianamente utilizamos de forma incorreta, né? Então, a banca vai cobrar justamente por isso. O pessoal utiliza ele sempre incorreto, então se eu colocar na prova, o pessoal vai errar, porque a banca sempre vai entender que você sabe desse assunto, ok? E se ela sabe que você sabe, então ela vai tentar fazer de tudo para que você erre. Então vamos lá. O verbo implicar, com esse sentido aqui, ó, de consequência, né? Implicou, ou seja, gerou alguma coisa. O verbo implicar, no sentido de consequência, porque gerou alguma coisa, é uma consequência. Ele não exige preposição, ok? Então, o seu pedido implicará um novo orçamento. Observe que muita gente utiliza o quê? O seu pedido implicará em um novo orçamento. Esse em aqui, pessoal, ele é incorreto. Você não pode utilizar a preposição em ao utilizar o verbo implicar no sentido de consequência, né? Então, o que muita gente utiliza incorreto é justamente o verbo implicar juntamente com essa preposição em, ok? E, é claro, quando você está utilizando com o sentido de ficar embirrado, né? Aí sim ele vai exigir a preposição. E aí vai ser a preposição com. Ok? Então, ó, implica, ou seja, embirrou, fica embirrado com tudo. Então, aqui eu utilizei a preposição com. Ok? Verbo implicar nesse sentido de embirrar, ficar com raiva. Então, nesse caso, ele vai exigir a preposição com, mas em hipótese alguma vai exigir a preposição em, ok? E o sentido que mais cai em prova é justamente esse daqui, porque geralmente implicou em, o resultado implicou em, ok? O processo implicou em, não, o processo implicou alguma coisa. Não precisa dessa preposição em, ok? Próximo verbo. Esse aqui ele caía muito em provas de vestibular antigamente. Caía demais o verbo namorar, porque os vestibulares eles traziam muitos textos literários. Aí tinha aquela questão de namoro, dos romances, né? Então, o verbo namorar ele caía muito para esse tipo de situação, né? Lá dos vestibulares antigamente. Caía demais. Hoje em dia quase não cai. Eu trouxe mais aqui para fins de rememorar tempos passados aí para quem fez o vestibular antigamente. Então ele não exige preposição com, ó, não exige preposição com. Então aqui, ó, João, e é claro, né, para além de eu trazer ele para rememorar a questão dos vestibulares antigamente, para você também utilizar, né, o verbo namorar de forma correta. Então, João namorou ou João namora. Aí, namora com a Maria. Tá errado, guerreiro. Ok? Quando você utiliza o verbo namorar, você não pode utilizar esse com. João namorou ou João namora com a Maria. Tá errado. João namora a Maria diretamente. Ok?
Na verdade, quando você utiliza a preposição com, você está querendo, na verdade, vai trazer um outro sentido, né? O João namorou com a Maria, né? Vai dar um outro sentido. Mas, lembre-se, o verbo namorar, ele não exige preposição com. Pronto, só isso. E próximo, já quase encerrando esses nossos verbos, o verbo preferir. Esse aqui você pode passar a vida inteira ensinando para os alunos, eles nunca vão falar isso aí de forma incorreta. E eu vou falar uma coisa para vocês. Você só vai aprender isso aí depois que você internalizar bem e praticar muito isso aí. Porque, veja bem, todas as é cotidiano nós utilizamos o verbo preferir. Ah, prefiro isso a aquilo. Mas só que tem gente que quando fala assim, ó, prefiro peixe a carne, pô, tem gente que passou a vida inteira utilizando prefiro peixe do que, olha aqui, ó, a pessoa utilizando a preposição de. Prefiro peixe do que carne. A pessoa que passou a vida inteira falando isso aqui, pessoal, ela já internalizou isso aí desde pequenininha. Não vai ser aqui nessa aula para concurso público que o cara vai trocar isso aqui, entendeu? Na fala, no cotidiano, a pessoa vai demorar muito para perder essa expressão do queira aqui. Prefiro peixe à carne. Para algumas pessoas, soa até errado, fica esquisito falar prefiro peixe à carne. Parece assim que está sem sentido. Ok? Por quê? Porque a pessoa já internalizou que o do que é o correto, enquanto o do que está errado. Então, para fins de prova, se você vai ter dificuldade em internalizar essa regra, pessoal, prefiro, aí você vai trazer aqui, prefiro alguma coisa, né? Utilize a preposição a. Só coloque a preposição a quando você utilizar o verbo preferir. Pronto. Depois, com o tempo, você vai internalizar essa nova regra, que é a regra correta do verbo preferir, sempre utilizando a preposição a. Prefiro peixe a carne. Prefiro ficar em casa a ir à festa, né? Prefiro nadar a correr. Pronto, né? Prefiro nadar do que correr. Não, prefiro nadar a correr. Prefiro massas a carnes. Pronto. É assim que você vai internalizar. Você tem que ficar se repetindo, trazendo várias situações para que você mude os seus hábitos relacionados à linguagem. Ok? E com esse verbo nós encerramos regência verbal. Ok? Esses foram os principais verbos. Se eu encontrar um outro verbo que corriqueiramente venha caindo, eu vou trazer para vocês, porque o mais importante neste momento é que você percebeu o que é a regência verbal e você vai memorizar a regência de cada um desses verbos que são os que mais caem em prova. Aí você vai perguntar assim, mas professor, do mesmo jeito que existe regência verbal, existe a regência nominal? Sim. Existe a regência nominal, sim. Professor, mas os verbos, eles são muitos verbos e a gente trabalhou alguns. Com relação à regência nominal, existem muitos nomes e que a gente precisa memorizar? Não. Com relação aos nomes, a única coisa que você tem que memorizar é o seguinte, por exemplo, Pilates é um grande benefício à saúde. Eu tenho aqui a palavra Pilates, é um grande, aí eu tenho aqui a palavra benefício. Ok? A palavra benefício, observe que ela exige esse complemento aqui. Ó. Pilates é um grande benefício. Benefício a quê? Observe que essa palavra aqui, ó, benefício, ela exige um complemento. Ela exige um complemento. Você não pode simplesmente falar assim, Pilates é um grande benefício. Benefício a quê? Observe que a própria palavra benefício, ela está pedindo esse complemento. E esse complemento ele tem uma preposição. Ok? Então, nós vamos encontrar algumas palavras. Olha só, pessoal. Memorize só isso aqui. Ó.
Alguns gramáticos vão dizer que eu estou errado. Mas, para fins de prova, memoriza isso aqui, ó. Se não é verbo, eita, que um monte de gramático vai. Esse cara está ensinando errado, mas isso aqui é para prova, pessoal. Ó, se não é verbo, é nome. Se não é verbo, é nome. Isso quer dizer o quê, pessoal? Observe que essa palavra ela está pedindo um complemento. Isso aqui, pessoal, é um verbo? A palavra benefício, ela é um verbo? Aí você vai dizer assim, ó, a palavra benefício não é verbo. Se ela não é verbo, ela vai ser um quê? Ela vai ser um nome. Ou seja, esse nome aqui, a palavra benefício, exige um complemento com preposição. Ou seja, essa palavra aqui, ela tem uma regência, né? Essa palavra ela tem uma regência. Por isso que ela vai ser chamada de regência nominal. Porque eu tenho um nome que ele necessita de complemento. E esse complemento virar com preposição. Por isso que é chamado de regência nominal. Porque é um nome que vai exigir um complemento com preposição. Ok? Então, do mesmo jeito que o verbo ele possui uma regência, alguns nomes em língua portuguesa também exigem complemento, preposição. Por isso que é chamado de regência nominal. Ou seja, se estiver exigindo complemento e for verbo, é regência verbal. Se estiver exigindo um complemento e não é verbo, vai ser um nome. Se é um nome, é regência nominal. Ok? Por exemplo, ó, eu tenho aqui, ó, estou apto. Apto é verbo? Não, é um nome. E esse nome aí, ele exige complemento? Sim. Porque eu não posso simplesmente dizer assim, ó, estou apto. Apto a quê? Apto a trabalhar. Então, observe que eu tenho um complemento de um nome. E esse nome aqui, ele exige a preposição a. Ele exige, do mesmo jeito que o verbo exige preposição, em alguns casos não exige, o nome também ele pode exigir preposição. Então, a palavra apto, ela exige a preposição a. Então, aqui eu tenho a regência nominal. Por quê? Porque o verbo... porque o nome apto, né, que é um nome, não é verbo, ele exige a preposição a. Ele é capaz. Capaz de quê? De tudo. Ok? Então, a palavra capaz é um nome e ela exige esse complemento com preposição. No caso aqui, eu tenho uma regência nominal. Pessoal, por que eu estou colocando isso aqui para vocês? Isso aqui, você não precisa nem estudar isso aqui. Eu só estou trazendo para vocês que do mesmo jeito que tem a regência verbal, tem a regência nominal. Mas só que regência nominal, pessoal, é raríssimo cair. É muito raro cair regência nominal. Ok? Eu trouxe mesmo só para vocês perceberem que do mesmo jeito que tem regência verbal, tem regência nominal. Mas não se preocupem que regência nominal não cai. Nem na banca Consulplan e nem em outras bancas é muito difícil isso cair. Vai cair mais mesmo para quem vai fazer concurso para professor de língua portuguesa. Aí sim vai cair e cai de monte, mas para fins de prova, assim, não vai cair com certeza, só para vocês terem conhecimento. E com isso nós encerramos a aula de hoje, foi um pouquinho longa, eu espero que vocês tenham entendido o que é essa regência nominal e regência verbal, principalmente. Memorizem o sentido desses verbos e principalmente saber se usa ou não preposição. E até a nossa próxima aula, que será crase. Não percam, bons estudos e até a próxima.